Agora eu vou orar para o mensageiro, vai trazer a mensagem do Senhor para nós hoje. Pai querido, aqui estamos, a tua igreja aqui está, Senhor. Nós viemos ouvir, Senhor, a tua palavra santa. Aqui está o meu esposo. Sabemos, Senhor, que o Senhor já tem preparado a palavra no coração dele. Venha abençoar, Senhor, que ele venha fazer o teu querer. Que a tua vontade, cada um de nós aqui sabemos que a tua vontade é boa e agradável. E que esta palavra, Senhor, seja recebida nos nossos corações hoje. Que cada irmão, cada irmã saia daqui hoje transbordando com o conhecimento, com a palavra, com o ensinamento, com o poder, com tua graça, Jesus. Que tenhamos também, Senhor, as suas bênçãos derramadas sobre a vida das crianças, sobre a vida de cada um. E eu agradeço, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai usá-lo conforme a sua vontade. Amém, e que ele venha fazer o seu querer. E que ele venha ser obediente àquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele. É o que eu peço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados, a paz do Senhor mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande que está sobre meus ombros neste domingo. Mas nós não podemos fugir, Nós temos que fazer aquilo que Deus nos tem mandado. O pastor Marcelo conversou, perguntou. Eu disse: não, pastor, eis-me aqui. Então, hoje você ouviu o evangelista Josuel, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Gerson, mas é o irmão Josuel. Na verdade, o irmão Josuel só é um canal, Porque quem vai pregar é o Espírito Santo. Amém? Abra a palavra de Deus lá em Mateus. Mateus capítulo 25. Essa palavra Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Ela é uma palavra forte, mas é a palavra de Deus. E tratando-se da palavra de Deus, nós temos que ouvir. Hoje foi falado de ovelha, ovelha rebelde, ovelha que não obedece. E quando o pastor usa o cajado, muitas não continuam no aprisco. Mas tem muitas que, quando o pastor orienta por dentro da palavra de Deus, ela se recupera e começa a dar fruto. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 25 é uma passagem, é uma parábola bem conhecida, mas que toca no meu coração. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse:
Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, essa parábola, ela vai contar a história de 10 virgens. 10 virgens, todas tinham a mesma vestidura, todas tinham as mesmas lâmpadas, mas a diferença era só uma, que dentro da lâmpada não tinha azeite. Mas o que é o azeite? O azeite é a presença do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos idênticos. Nós andamos bem vestidos. Dentro da igreja nós somos a pessoa mais perfeita possível. Mas dentro da nossa lamparina, o azeite já secou. Talvez no passado o azeite estava ali, mas com o passar do tempo, com as coisas que o nosso adversário vai colocando dentro do nosso coração, esse azeite foi secando. E ele foi secando e acabou o azeite. Mas 5 eram prudentes. E essas 5, elas sempre estavam renovando o azeite. E é o que nós precisamos fazer, meus queridos, é começar a renovar o azeite, para que ele não venha secar, mas que ele venha sempre dar um azeite novo, para que sempre nós possamos estar atento quando ele bater na porta. Porque se ele bater na porta e nós termos ido comprar o azeite, vai ser tarde demais. Outra coisa, azeite não posso transferir. Eu não posso pegar o meu azeite e transferir para o nosso missionário Levi. Ele não pode pegar o azeite que tem dentro dele e transferir para o presbítero Evair. Não! É eu e você que temos que buscar o azeite. Mas como que eu faço para buscar o azeite? É pedindo oração para o meu irmão? Irmão, ora por mim porque eu estou fraco. Não vai adiantar, porque a lamparina é minha e o azeite é o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado é teu nome, Jesus. A lamparina está ali, mas não tem mais o Espírito Santo. Muitas vezes a igreja está lotada. Hoje tem poucos porque talvez é feriado, o pessoal foi viajar, ou não vieram porque o pastor não está hoje, mas perderam porque o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Porque quando nós começamos a olhar e a escolher quem vai pregar, é porque a lamparina já está sem azeite. Quando nós começamos a falar, hoje eu não vou no culto porque é o presbítero Evair que vai pregar, coitado de nós, a lamparina já está sem o azeite. Mas quando eu falar assim, eu vou na casa do Senhor porque eu vou adorar, porque eu vou lá, porque hoje ele vai encher a minha lamparina, porque hoje eu vou sair dali renovado. Aí ele começa a trabalhar. E veja que ali no texto, elas tiveram a coragem de pedir emprestado, irmãos. Elas tiveram o mesmo tempo das prudentes. Elas tinham as mesmas características. Elas eram idênticas. Todas tinham a lâmpada. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, elas vêm no culto quando as convém,
elas vêm, elas cultuam, elas comungam a Santa Ceia do Senhor, mas elas só vêm no dia da Santa Ceia. Rabachuricandaralabachai. Maravilhoso Senhor. E elas vêm e elas se alimentam, mas elas saem para fora, da porta para fora. A lâmpada já se apagou. Porque não conseguem buscar a presença do Senhor, para que o azeite comece a fluir, para que o azeite comece a brotar dentro do coração, para que o coração comece a fluir amor, irmãos. Mas eu estou falando de amor, eu não estou falando de amor fingido, porque tem muito amor fingido, irmãos. Ai, eu te amo. Mas será que esse amor saiu do fundo da alma, do coração? Ou é só da boca para fora? E naquele dia, irmãos, que o noivo chegar, se eu e você não tivermos com as nossas lamparinas cheias do azeite, infelizmente, Ele não vai abrir a porta. Mas se nós estivermos buscando, nos preparando, porque, pasme, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da face desta terra. Tudo está se cumprindo. Tudo o que há de vir ainda virá. Mas aquele que estiver firme na rocha, aquele que estiver na presença do Senhor, este vai ser recolhido pelos anjos. Porque o que vai impulsionar eu e você para sairmos deste mundo é o azeite que vai dar dentro da sua e da minha lamparina. Vamos trabalhar, irmão Regis. Eu tenho 10 itens para comentar alguma coisa com os irmãos. Não quero passar do horário, mas vamos lá. Irmão Regis já está lá, irmãos. A primeira, noivo da igreja. Talvez você pergunte, mas quem é o noivo da igreja? O noivo da igreja é Jesus Cristo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Essa noiva, ela estava preparada, missionário Levi. Ela estava linda, ela estava formosa, ela estava cheirosa com o cheiro do Espírito Santo. Porque Ele gosta de uma noiva preparada. Ele gosta de uma noiva que esteja com as suas vestes brancas. Ele vai vir buscar uma noiva que não tem do que se envergonhar, digamos assim. Uma noiva fiel, uma noiva verdadeira, uma noiva justa e adornada para o seu marido. Amém? Parte 2. Virgens, igreja pura. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 2 e o 3. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Assim como Satanás enganou Eva, enganou Adão, assim ele também anda, irmãos. Ele anda ao derredor tentando pegar eu e você. Ele anda ao derredor, porque ao nosso redor andam os anjos. Só que a partir do momento que você deixa uma brecha, deixa uma porta, o anjo se afasta por alguma coisa, o adversário vai ter acesso até você. Foi o que aconteceu com Eva. Talvez Adão não estava do lado da Eva na hora que a serpente veio. Veio como serpente, mas era o adversário. Talvez ele estava fazendo algo, outra coisa, e deixou a esposa sozinha. E nessa hora ele veio e apresentou um banquete para Eva. E a Eva não resistiu. E ela comeu. E não pense, meu irmão, que o pecado ele é amargo no começo. O pecado ele é doce como mel. Mas depois que você peca, aí vem as consequências. E a partir do momento que Eva pecou e Adão pecou, todas as coisas mudaram. E até hoje pagamos o preço pela desobediência. É verdade, Jesus. Hoje não é diferente, irmãos. Muitas vezes é pregado, é falado, é ensinado, é desenhado, mas a ovelha vai lá e comete tudo ao contrário. O pastor ensina: não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque isto é antibíblico e isto vai te levar à perdição. Aí a ovelha diz: não, isso aí não tem nada a ver. Esse tudo nada a ver, irmãos, é que está levando muita gente à perdição. Aí muitos dizem assim: mas lá naquela igreja, lá pode isso, pode aquilo. Então saia daqui e vá para lá. Saia daqui, vá para lá e não fique contaminando a ovelha que realmente quer seguir a Cristo. Aleluia. Talvez você diga: não é esta palavra que eu vim ouvir hoje. Mas eu não vim trazer palavra de alta ajuda para você. Eu não vim dizer para você que você vai trocar de carro. Eu não vim dizer para você que você vai adquirir um apartamento. Não que isso é pecado. Mas nós temos que adquirir as coisas trabalhando. Porque é mandamento: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus usa. Amém, glória a Deus. Mas nem sempre é Deus. Eu estou vendo o irmão Levi como uma Handelover, não sei lá. Eu estou te usando porque eu tenho intimidade contigo. Mas será que se ele ganhar uma Mercedes importada, ele vai conseguir pagar o IPVA da Mercedes? Eu não sei quanto ele ganha, também não. Aí Deus vai dar uma Mercedes para ele. Então Deus te dá para ti e para mim aquilo que nós conseguimos administrar. Né, irmão Romualdo? Estive de carona com o carro do irmão Romualdo. Foi uma benção, né? E nós conversando, ele disse: irmão, ele está me levando, ele está me trazendo, e eu não quero fazer dívida. E eu concordo com ele. Ele poderia ir lá comprar um carrão, mas enquanto o Clio dele estiver levando ele, trazendo, glória a Deus. Homem sábio. Porque muitas vezes se mete em financiamento. E vou falar, irmãos. Vai lá, financia o carro em 60 vezes. Começa a pagar. Aí, eu vou pegar um advogado porque é juro abusivo. Mas eles se obrigaram a assinar aquele contrato. Eu dei a minha palavra que eu ia honrar aquilo ali.
Então, diante de Deus, queira você ou não, é pecado. Aí eu pego o advogado e entro na justiça contra o banco. Por que eu não fiz um projeto antes para saber se eu ia conseguir honrar aqueles compromissos? Né? Mas não, os olhos às vezes é maior que o que você ganha, o que eu ganho. Amém? Não está forte, irmãos. Mas é a palavra. Glória ao resto. Insensatez. Eclesiastes capítulo 10 e o verso 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Aí o que é essa palavra ali, esse palavrão, irmãos? Isso seria nada mais do que tolice ou ignorância espiritual. É o que as virgens loucas tinham. Estavam achando que estavam por cima, enquanto as 5 estavam lá buscando, clamando. As 5 estavam lá fora. Estavam no baile da melhor idade e calabachuriando a lavagai. Estavam se lambuzando no pecado e depois estavam dentro da casa, junto no aprisco. Entenda você, uma caixa de laranja, irmão Mário, se tiver uma estragada dentro, ela apodrece a caixa toda, porque ela começa a soltar os fungos e aí vai apodrecendo. E às vezes nós pegamos e passamos a mão na cabeça daquela ovelha. Eu não vou mexer com esta ovelha, porque ela pode sair. Se ela estiver na presença, ela não sai. Se ela estiver na carne, ela sai. E se ela for escolhida de Deus, ela vai sair, mas Deus vai trazer ela de volta. E ela vai começar a servir a Deus verdadeiramente como é para ser. Amém? Vamos correr. Uma falsa esperança, irmãos. Salmos 10, versículo 2 ao 7. Uma falsa esperança. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura o despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. A boca do ímpio tem tudo isso ali, irmãos. Mas aí, às vezes sai da boca do cristão algo que não era para sair,
algo que não era para ser feito, algo que não está dentro da palavra de Deus. Aqui dentro eu adoro, lá fora eu amaldiçoo. Aqui dentro eu adoro, lá fora eu falo palavrão. Aqui dentro eu adoro, lá fora eu compro e não pago. Aqui dentro eu adoro, lá fora eu faço calúnia. Estas são maravilhosas as loucas. verdade, Jesus. Elas não são prudentes, porque o mesmo testemunho que eu dou aqui dentro da fonte de vida, eu tenho que dar lá fora no Mercadão, lá no Farias, aonde eu for. Esse dia eu cheguei no Mercadão, aí um rapaz, um açougueiro moreno, eu nunca tinha visto ele, e ele puxou assunto comigo, e ele perguntou de que igreja que eu era. Mas por que será? Deve ter visto algo em mim diferente que ele não vê em outro. A marca do Espírito Santo. E eu comecei a conversar com ele. Eu disse: eu congrego na fonte de vida, assim lá perto do colégio. E ele disse: irmão, eu também eu era muito usado na presença de Deus, eu louvava. E eu disse: por que paraste de louvar? Aí chegou mais gente, a gente não consegue, né? Mas a hora que eu encontrar ele, nós vamos voltar àquele assunto. Talvez é uma vida que precise ser trazida de volta. Talvez foi machucado. Talvez até por uma própria ovelha, que em vez de ser ovelha, eu bode e dei uma cabeçada naquela ovelha. E talvez machucou ele. Porque do nada ele começou a conversar comigo. Então eu e você, lá fora, temos que ser exemplo. Temos que, aonde nós formos, ser a luz do mundo. Porque aonde a luz chega, já era para treva. Agora, se a luz chegar lá e se apagar, aí vai ser uma escuridão total. Amém, irmãos? Glória a Deus. Toda a honra e a glória para Deus. Falta de prontidão. Lucas capítulo 21, versos 34 ao 36. Falta de prontidão. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, que é aquela fome exagerada, né, irmão Levi? Eu já me alimentei, mas meus olhos querem mais. Embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então nós temos que fazer o que? Vigiar. Até às vezes a gente pensa: mas eu não posso ir num casamento porque é um casamento de ímpio. Não, é lá que você tem que ir. É lá que você tem que dar o testemunho. É lá que você vai ver aquela Heineken, sei lá como é que é o nome daquele troço lá, geladinho, e você vai dizer: isso aí não pertence mais para o meu mundo. E as pessoas vão dizer: ah, toma um golinho. Eu dizer: não, eu não faço mais parte deste mundo. Glória a Deus. Isto para mim é passado, porque agora eu sirvo ao Senhor. E talvez vai começar um pancadão lá, e o velho homem vai querer começar a sacudir os esqueletos. Mas aí eu tenho o Espírito Santo
vai dizer assim: afasta-te daí. Vai para lá que eu vou tirar esse som do teu ouvido. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que quando eu vou tentar fazer algo, ele diz assim: não faz, filho, porque isso aí não faz bem, porque ele tem ciúme de mim e de você, porque ele cuida de mim e de você. Porque quando Jesus subiu, ele disse que ele ia enviar o Espírito Santo, e ele enviou. E eu convido você, irmãos, que ainda não recebeu. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? 2, 3, 4, 5, 6. Comece a pedir, irmãos. Comece a pedir para receber o batismo com o Espírito Santo, que você vai ver que vai haver mudança de vida. Não que você não tenha, mas aí você vai ter experiência com o Espírito Santo. Você vai falar em língua, em mistério com ele. E muitas vezes, irmão, há profetas que entregam algo para mim, falando em mistério, e o Espírito Santo revelando para mim. Olha que lindo isso, irmãos. Porque muitas vezes aquela mensagem é só para mim, não é para os outros ouvir. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas aí você pode dizer assim: mas eu não quero, porque talvez eu comece a pular dentro da igreja e os irmãos vão começar. Não dá bola para o irmão. Deixa o teu irmão. E sabe que o Espírito Santo, isto pega, tá? Oração é a mesma coisa. Talvez você não tenha força de orar. Se ajoelha perto do irmão que gosta de orar. Porque a glória pega, irmã Sandra. E quando você vê, você vai estar orando. E quando você vê, você vai estar clamando. E você vai estar pulando na presença do Senhor. Porque hoje, irmãos, hoje tem igreja para todo tipo. Tem para o pentecostal, tem para aquele que não gosta de barulho. Mas eu gosto. Glória a Deus. Porque para mim silêncio é no cemitério. Porque onde tem um povo vivo tem glória. Aonde o povo está vivo tem glória. Aonde o povo está vivo tem aleluia. Aonde o povo está vivo tem vitória nesta noite. Glória a Deus. Alabachuricanda, alabachai. Meu Deus. É forte, irmãos. Louvado é o teu nome, Jesus. Irmãos, responsabilidade com a nossa salvação. Ezequiel capítulo 18, o verso 20 e 21. Responsabilidade com a minha salvação e você com a sua. Porque eu não vou levar o irmão Levi não vai me levar. Não adianta eu querer ficar do lado dele, quando ele for arrebatado eu querer grudar na perna dele, porque não vai. Porque a salvação é individual. O que nós temos que fazer é ensinar por dentro da palavra. Mas quem tem que tomar a decisão é eu e você. Olha o que fala Ezequiel lá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter,
de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aqui eu levo para o mundo espiritual, porque o salvo, a morte do salvo é só um veículo, tá? Agora a morte do ímpio é morte mesmo. Mas se o ímpio se converter, mudar o caminho dele, mudar as atitudes dele, porque não pense eu e você, eu sou responsável pela minha salvação. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que me preparar. Não é irmão Romualdo que tem que orar por mim. Sim, ele ora porque a palavra diz: orai um pelos outros. Mas a responsabilidade de salvação é minha, é do Breno, é do irmão Beto, é da irmã Lili, é do pastor. O pastor não pode levar não pode levar ninguém para o céu. Ele tem que ensinar a palavra. Verdade. Porque as 10 prudentes não puderam levar as 5 loucas. Não. Nem a minha esposa, que é metade de mim, eu não posso levar. Porque a palavra diz que estará 2 no leito, um será levado e o outro será deixado. Então isso quer dizer que a responsabilidade da salvação é minha e é sua. Mas eu não tenho força, você pode dizer. Mas por que você não tem força? Começa a pedir para o Espírito Santo. Começa a pedir: Senhor, ajuda-me a ser fiel. Senhor, ajuda a ser verdadeiramente um cristão de verdade. Porque o cristão é aquele que segue as pisaduras do Mestre. É aquele que segue a Jesus. Porque crente tem bastante. Agora cristão tem pouco. Porque crente é aquele que crê. Um crê em carros, outro crê em cavaleiro. Mas nós cremos no Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Meu Deus, a hora está voando. Glória a Deus. Exclusão da igreja. Apocalipse 21 e o versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas talvez você diga: mas não foi uma mentira, foi só uma desculpa. Não, mentira é mentira, pecado é pecado. Se eu roubar o carro do irmão, ou se eu roubar uma caneta, é pecado. E só vai entrar lá quem não comete essas coisas. Céu não é brincadeira, irmãos. Céu não é de qualquer jeito. Céu é adquirido por esforço. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que me esforçar. Meu corpo não quer, a minha carne não queria estar aqui hoje. A minha carne queria estar lá em Itapuã, na praia, sei lá onde. Eu não gosto de praia, mas tem muitos que gostam. Mas eu preferi estar na casa do Senhor. Você preferiu estar aqui. Muitos podiam estar aqui nessas poltronas. Olha quantas poltronas vazias. Mas eles preferiram estar em outros lugares. E para
para nós encerrar, irmãos. Segunda vinda. Apocalipse capítulo 16 e o verso 15. Apocalipse, irmão. Capítulo 16 e verso 15. Diz assim, ó: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí muitas vezes pode ser que eu seja um pouco radical, mas um homem, uma mulher que vão para a praia e coloca aquela roupa íntima, que aquilo nunca foi biquíni, nunca foi nada, aquilo é roupa íntima, vai lá, se lambuza, porque o homem leva o ouvido pelos olhos, e ele vai numa praia, ele vê tudo aquilo. E me desculpe dizer, o homem que não for alfa, tudo bem. Agora o homem que for alfa, ele vai ver aquilo, e os olhos vai ver, e vai enviar para o coração, e o coração vai enviar para a alma. E essa pessoa, ele vai estar lá naquele antro de perdição. Eu não gosto de praia, não vou na praia. E muitas vezes ele vai lá, e de lá ele vem com pressa, porque ele tem que vir para a igreja, porque ele tem um compromisso na igreja, porque ele canta, porque ele prega, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Nem vem para dentro da casa do Senhor, nem suba nesse altar. Porque aqui foi entregue uma profecia na quarta-feira passada, que estava escorrendo veneno. Porque muitas vezes, e não é só na praia não, irmãos, aqui ó, aqui na cidade de Garuva, cuidado com a roupa que você veste. As irmãs, os irmãos, cuidado, porque nós somos a luz do mundo, porque nós somos o sal da terra. Talvez você a partir de hoje não goste mais de mim, mas é o Espírito Santo de Deus que está mandando alertar a igreja. Cuidado com as bebidas, irmãos. Cuidado com aquilo que você anda bebendo. Cuidado com os energéticos que você anda bebendo, porque a tua energia tem que vir do Espírito Santo. Tem um energético lá que tem até um símbolo diabólico, e eu já vi cristão tomando. Ninguém me falou, eu vi. Mas o que tem isso a ver, irmão? É só para mim criar energia. Você tem que ser movido pelo Espírito Santo. Você não tem que ser movido por algo. Você não tem que... Você já foi. Nós já fomos movidos pelo mundo lá fora. Mas era uma alegria assim, ó, passageira. Outro dia era dor de cabeça, era dor de estômago. E aqui não. Aqui nós somos cheios do Espírito Santo. E amanhã nós vamos estar firmes de novo. E quarta-feira nós vamos estar aqui de novo. E amanhã eu vou estar aqui de novo. Porque a minha alma tem sede. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
para encerrar, irmãos. Vigilância é vestes. Vestes significa estar alerta e preparado espiritualmente. Enquanto as vestes representam uma vida de santidade e retidão que o cristão deve manter para não ser encontrado despreparado e envergonhado diante de Jesus, quando Jesus retornar. Voltando lá na lâmpada, a lâmpada, a aparência não basta. Todas tinham lâmpada. Todas as 10 virgens pareciam iguais à primeira vista, com lâmpadas vestidas para o encontro com o noivo. A diferença crucial que as separou não foi a aparência, mas a preparação. 5 prudentes levaram azeite em suas vasilhas, enquanto as 5 loucas não levaram. A preparação espiritual é a fé viva. Não são superficiais, mas se mostram na profundidade do relacionamento com Deus. O azeite é intransferível, irmãos. Eu não consigo transferir azeite para você. As virgens loucas pediram, mas o azeite não pôde ser emprestado. O azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite é adquirido pela busca contínua. Não é algo que se compra no desespero, mas com renúncia, oração e estudo da palavra diariamente. Irmãos, vocês entenderam a palavra? Então coloque-se de pé. Eu quero que você comece a refletir. Como está a sua lamparina? Ela está ainda com um resíduozinho? Ela está pela metade? Ou ela já secou? Aquele que quiser, irmão, eu não vou obrigar ninguém. Aquele que sentir no coração, de vir aqui na frente, pedir para que o Espírito Santo comece a mover. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, quiser vir aqui na frente, pode vir.